paz do Senhor, crianças. Estamos mais uma vez aqui para nossas aulas. Falamos sobre a primeira carta do apóstolo João à igreja de Éfeso, em aula presencial. E hoje nós vamos falar sobre a segunda carta do apóstolo João à segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Então, pegue a sua Bíblia, coloque próximo de você, pegue seu caderno, sua canetinha, porque se você tiver qualquer dúvida, você pode anotar que depois nós vamos tirar essas dúvidas, tá? Vamos orar pedindo a bênção do nosso Senhor, para que traga graça sobre nós e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, feche seus olhos para que o Senhor, com a presença do Espírito Santo de Deus, possa nos ensinar neste momento acerca da tua palavra. Feche seus olhos, criança, em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, eu quero nesta hora, Senhor, colocar a minha vida, a vida de cada criança, Senhor, de cada pessoa, Pai, que assistir esse vídeo. Deus de Israel, queremos instruir as nossas crianças acerca da Tua palavra. Estamos falando das cartas do Apocalipse. Por isso, meu Senhor Jesus, eu te peço, derrama graça sobre nós. Espírito Santo da verdade, nós te convidamos, seja bem-vindo. E que cada vez, Senhor, que alguém, que uma criança, uma pessoa, olhar para esse vídeo, ouvir este vídeo, aprenda com a presença do teu Espírito, aprenda através da tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e que cada uma das nossas crianças, do pré-adolescente, dos juniores, Pai amado, do primário, seja quem for, Senhor, que ao ver esse vídeo possa aprender conosco acerca da tua palavra. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá? Tia Carla está aqui e a gente vai tentar fazer de uma forma que vocês compreendam. Então, abra no capítulo 1, a partir do verso 10, que diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas foram as 7 igrejas que o apóstolo João ter a visão do Senhor, ele foi levado em espírito e ele começou a ter as visões. E o Senhor começou a mostrar a ele o que ele queria dizer a cada uma dessas igrejas. Então começa as visões do apóstolo João, que nós já estudamos sobre a vida do apóstolo João. Então começa nesse momento, quando ele já está preso na ilha de Patmos. Ele escreve a primeira carta à igreja de Éfeso e a sua segunda carta à igreja de Esmirna. Vamos lá? Capítulo 2, vira a folha. No capítulo 2, a partir do verso 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, quando o Senhor se revela para o apóstolo João a escrever a igreja de Esmirna, ele inicia dizendo que ele é o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele queria dizer assim: eu sou o primeiro. Fui eu que estava com o meu pai na criação do mundo. Foi eu que estava lá junto com ele quando ele disse: haja água, haja luz. Quando ele formou toda a nação, formou o mundo, formou o homem, a mulher, formou a natureza, formou os animais. Ele estava querendo dizer, o Senhor Jesus dizia que ele estava desde o início. Mas o Senhor também vai mais e diz que ele é o ômega, o último. Veja aí no versículo 8 que ele diz: eu sou o primeiro e o último. Aqui é ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele queria dizer assim: eu sou
o primeiro, mas eu também sou o último, porque eu estarei também nos últimos dias, porque eu levarei a minha igreja comigo. O Senhor também diz ainda nesse versículo: eu estava morto, mas eu revivi. O Senhor dizia assim: eu morri, eu tive morte de cruz, eu morri por conta dos pecados da humanidade, mas eu ressuscitei ao terceiro dia e subi ao céu. O Senhor estava dizendo para a igreja de Esmirna: eu sou o primeiro, porque estava no início de tudo. Eu sou o último, porque voltarei para buscar a minha igreja. Mas eu também morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. E ele estava dizendo assim: a igreja de Esmirna, eu tenho visto, porque eu estou vivo. Eu morri, mas eu ressuscitei. Por isso eu tenho visto tudo que vocês estão passando. Ele queria dizer à igreja de Esmirna que estava vendo este sofrimento. Ele estava olhando e vendo o sofrimento que a igreja de Esmirna tinha passado. E aí o Senhor começa e diz assim: eu bem sei, no versículo 9, ele diz: eu bem sei as tuas obras e tribulação e nobreza, mas tu és rico. Olha o que o Senhor faz. O Senhor faz um elogio à igreja de Esmirna. Ele diz assim: eu tenho um elogio para você, minha igreja. Eu sei que você tem sofrido tribulação. Eu sei que você tem sofrido luta. Eu sei que estão te maltratando, estão te empobrecendo, fazendo com que você desista do meu nome, fazendo que você desista de me adorar. Mas eu sei que vocês são ricos. Ele estava dizendo assim: olha, igreja, eles dizem que você é pobre, mas eu sei que vocês são ricas. Com essa igreja, nós aprendemos que a nossa principal busca não é pelos bens materiais, porque a igreja de Esmirna, ela estava vivendo isso. Ela tinha sido maltratada. O imperador tinha tentado fazer de tudo para que eles negassem ao Senhor. Mas a igreja de Esmirna, ela estava sendo fiel à palavra. Ela não abandonou o nome do Senhor. Por isso o Senhor diz assim: eu sei, eles dizem, eu tenho um elogio para você, que eu sei que eles dizem que vocês são pobres. Eles te maltratam e te empobrecem mais. Mas vocês continuam fiel. Eu digo assim: vocês são ricos. Vocês são ricos da minha graça. A igreja de Esmirna tinha a certeza que a maior riqueza deles não era na terra, que a maior riqueza deles estava no céu. No livro de Mateus, no capítulo 6 e 19, aí a Bíblia vai nos ensinar. Vai dizer que os bens materiais a traça corrói, o ferrugem come, o ladrão rouba. Mas os bens espirituais, esses ficarão para toda a vida, crianças. Esses ficarão para a eternidade. O Senhor está dizendo assim: ó, buscar em primeiro lugar as minhas justiças, tudo que está no alto. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Crianças, com a igreja de Esmirna, aprendemos que tudo que conquistamos na terra, nós não vamos levar para o céu. A igreja de Esmirna tinha essa certeza, por isso eles permaneceram, mesmo pisoteados, mesmo sendo maltratados, mesmo passando por grandes tribulações e perseguições, a igreja permaneceu firme e não negou ao nome do Senhor. Crianças. Mas o Senhor também olha para essa igreja e diz a essa igreja que ela é uma igreja que o Senhor não tem nada contra ela. O Senhor não tem nenhuma repreensão. O Senhor tem apenas uma instrução para essa igreja. O Senhor diz assim: olha, igreja de Esmirna, eu não tenho repreensão contra você. Não, eu tenho uma instrução a dar. Ele diz assim: ó, por vocês permanecerem fiel, continue sendo fiel. Por vocês não negarem o meu nome, por vocês passarem por grandes tribulações, não
negue, seja fiel. O Senhor está dizendo para mim e para você, criança, permaneça fiel. Ainda que você esteja passando por tribulação, ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que você esteja passando por lutas e dificuldades, talvez os seus pais estejam separados e você esteja sofrendo muito. Talvez você hoje não tenha se alimentado porque não tinha o pão de cada dia como você é acostumado a comer. Talvez você queira uma roupa que o seu pai e a sua mãe não pode te dar, mas o seu pai e sua mãe pode te dar exemplos de vida. Então, permaneça fiel ao nosso Senhor. O Senhor disse para essa igreja que os bens materiais, a traça corrói, ferrugem. A traça come e o ferrugem corrói. O ladrão rouba, mas o que ele é conquistado, aqui nada pode levar, mas as coisas espirituais que buscarmos, crescendo e sendo fiel à palavra do Senhor e não negando o seu nome, seja fiel, porque vamos levar isso para a eternidade. Trazendo para nós, quem é que não gosta de ser um vencedor? Todo mundo gosta de ser um vencedor. E o Senhor estava dizendo a essa igreja assim, olha, seja fiel. Seja fiel até o fim, porque se você for fiel, eu vou te dar a coroa da vida eterna. Era de costume na igreja de Esmirna, criança, ter Jogos Olímpicos. Era uma cidade de Olimpíadas. Eles corriam, eles praticavam esporte e o vencedor ganhava uma coroa de folha de louro banhada a ouro. Então o Senhor estava dizendo a esta igreja que se elas fossem fiel até o fim, que elas iam receber uma coroa, mas não de folha de louro banhada a ouro, mas a coroa da vida eterna. E dá essa instrução: seja fiel ao meu nome, seja fiel à minha palavra. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja passando por dificuldades, ainda que o mundo venha contra você, não negue o nome do Senhor Jesus. Essa igreja estava sendo perseguida. Então o Senhor diz para mim e para você, ainda que você seja perseguido, seja fiel até a morte. Seja fiel até o fim, porque vocês terão uma recompensa. E aí o Senhor vem e nos mostra e diz assim, ó, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa para você, igreja de Esmirna. Se você permanecer mesmo com tribulação, se você permanecer mesmo com dificuldades, sendo pisado, sendo maltratado, seja fiel até o fim. Se você for fiel até o fim, eu tenho uma promessa. E a promessa é a coroa da vida eterna. É essa coroa. Não é uma coroa que o homem dá de folha de louro banhada a prata, banhada a ouro, mas é uma coroa para a vida eterna. Esta é a promessa que o Senhor tem para mim e para você. Ele prometeu para a igreja de Esmirna e também promete para mim e para você. Nós vivemos em um país onde a proibição, não tem tanta proibição em relação a pregar o evangelho. Porque a igreja de Esmirna estava recebendo uma perseguição dentro da própria igreja, com os falsos profetas, com os falsos cristãos inseridos na igreja, no meio deles. Mas eles ainda assim permaneceram fiéis. Tinham muitos falsos cristãos, trazendo falsos ensinamentos para a igreja de Esmirna. Crianças, nós não devemos aceitar os falsos ensinamentos. Quando alguém for ensinar a você algo que não está na palavra, de forma errada, não aceite. Permaneça fiel naquilo que vocês foram ensinados na palavra do Senhor. A igreja de Esmirna estava sofrendo isso, grandes perseguições dentro da própria igreja, mas elas permaneceram fiel. E não é diferente comigo e com você. Aqui no Brasil, por exemplo, crianças, nós não somos proibidos de pregar o evangelho. Podemos pregar o evangelho no ônibus, no trem, na escola, dentro de casa. Podemos andar com a nossa Bíblia para onde a gente quiser ir. Mas a igreja de Esmirna e outras igrejas estavam vivendo perseguição por isso.
E hoje, no nosso país e no mundo, existem países assim. Países que são perseguidos, onde a palavra do Senhor não pode entrar, aonde não se pode passar nem andar com a Bíblia, aonde não se pode falar de Jesus. Então o Senhor diz para mim e para você: seja fiel à minha palavra e continue pregando o meu nome. Continue levando as minhas palavras, as boas novas a toda a criatura, porque para isso você foi criado. João finaliza esta carta com uma promessa da vida eterna, da coroa da vida eterna, porque lá teremos a certeza que nada poderá tirar esta promessa que o Senhor nos deu. Mas para isso precisamos ser fiel até o fim. Eu quero finalizar dizendo que vale a pena ser fiel. Assim sendo, nunca pare de falar do amor de Jesus aonde você passar. Mesmo que zombem de vocês, crianças. Mesmo que não queiram ficar perto de você porque você é cristão e porque vocês falam de Jesus. Não tenha vergonha de falar do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que se você se envergonhar do Senhor, naquele grande dia também Ele se envergonhará de você. Então não se envergonhe do nosso Senhor. Diga que você é cristão mesmo. Diga que você adora ao nosso Deus, porque você precisa ser fiel para receber a coroa da vida eterna. Porque se você negar ao Senhor, você não poderá, não será digno de receber esta coroa. E assim sendo, crianças, eu quero ler para vocês. Eu não vou falar, eu quero ler para que vocês entendam exatamente por que e de que forma foi que o Senhor escreveu essa carta para a igreja de Esmirna. Eu vou ler para vocês que diz assim, para facilitar agora o entendimento de vocês. A cidade de Esmirna recebeu esse nome por causa do óleo de mirra, de fragrância levemente doce, usado para ungir e como perfume. A mirra era obtida exprimindo a madeira da árvore de mirra, e dali saía aquele óleo, aquele bálsamo. Quando saía aquele bálsamo, eles pegavam o óleo, separavam o óleo para ser perfume, para ungir, para vender, comercializar, mas também a madeira, ela endurecia quando era tirada o óleo. E essa madeira era vendida com um valor muito alto. Também ajudava a ser vendido e ajudava no movimento comercial da cidade de Esmirna. A mirra uma vez extraída a mirra, a madeira era endurecida e o valor era alto. Os crentes de Esmirna tinham muito em comum com a árvore do bálsamo. Eles sofreram forte perseguição, mas mesmo enquanto isso, emanavam o doce perfume de Jesus Cristo. Entenda porque o Senhor, esta cidade levou o nome de Esmirna. E o Senhor faz essa comparação da mirra, dessa retirada do óleo, né, do óleo da madeira da mirra, com a igreja de Esmirna. Por quê? Porque para se tirar o óleo da madeira era preciso espremer essa madeira. Então o Senhor compara a igreja de Esmirna dizendo assim: ó, igreja, você foi espremida, como a madeira de mirra foi espremida para tirar o óleo. Você foi amassada, você foi perseguida, você sofreu, como foi maltratada aquela madeira espremida para tirar o óleo, assim, igreja de Esmirna, você foi também espremida. Mas você, mesmo sendo espremida e amassada, você continuou exalando o bom perfume de Cristo. Assim que o Senhor estava querendo dizer à igreja de Esmirna, e diz para mim e para você: ainda que você sofra, todavia, continue sendo fiel e exalando o bom perfume do nosso Senhor Jesus. A vida cristã deles naqueles dias de sofrimento foi uma boa influência sobre os que rodeavam e um bom testemunho da presença de Deus neles. Seu sofrimento também fortaleceu e embelezou o caráter daqueles cristãos. Então, foi o que aconteceu. Eles passaram por grandes tribulações, por momentos de dificuldade, porém eles continuaram sendo testemunho. Eles não negaram a Cristo, eles continuaram fazendo bem, eles continuaram obedecendo a palavra, mesmo passando por grandes perseguições
perseguição. Então, nós devemos ter como exemplo a igreja de Esmirna. Os crentes de Esmirna eram pobres, no entanto, o Senhor disse que possuíam uma verdadeira riqueza. Ele repetiu que não deviam ter medo, pois iria recompensá-lo, que foi o que eu disse no versículo 10 do capítulo 2, que a recompensa seria a coroa da vida eterna. Eu quero falar para vocês de um homem que foi seguidor do apóstolo João. O nome dele é Policarpo. Vamos repetir comigo? Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João. Esse homem foi um dos alunos de João, tornou-se mais tarde um dos pastores, né, desta igreja. Ele é um exemplo notável da resposta da igreja e a mensagem do Senhor. Policarpo foi queimado em uma estaca cerca de 155 depois de Cristo. Pouco antes de morrer, ele disse: eu servir a Deus 87 anos. Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Policarpo, ele liberou essas palavras porque todos estavam sofrendo para que eles fossem adorar o imperador. Então, o imperador queria ser adorado, queria que eles renegassem, deixassem de adorar o nosso Senhor. Mas Policarpo, em momento nenhum, ele negou o nosso Deus. E ele disse assim: como posso eu negar o meu Deus, o meu Salvador, para adorar a César? César era o imperador da época. Então, Policarpo, ele foi morto, queimado em uma estaca por não negar a Cristo, por permanecer fiel à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que pela fidelidade de Policarpo, ele receberá a coroa da vida, porque foi a instrução que o Senhor deu à igreja de Esmirna: seja fiel até o fim, que terás a coroa da vida. Seja fiel, criança, ainda que você passe por grande dificuldade. Embora talvez nunca sejamos chamados à morte, a morrer pelo nome do Senhor, é possível que zombem de você, criança. É possível que lhe maltratem. É possível que as pessoas deem risada da sua cara, façam bullying de você, porque você é cristão, porque você vai à igreja. Mas faça como Policarpo. Seja fiel. Você está disposto, criança, a ser fiel até o fim ao nosso Senhor? Você está disposto a sofrer pelo nosso Deus, para que naquele grande dia você receba a coroa da vida? Eu quero deixar para vocês, criança, esse questionamento. Vocês estão preparados? Porque para receber a coroa da vida eterna, é necessário ser fiel até a morte e não negar ao nome do nosso Senhor. Essa foi a instrução que o Senhor deu à igreja de Esmirna. Espero que vocês tenham aprendido, criança, com essa palavra, e que o Senhor edifique a cada um de vocês. Seja fiel até a morte. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Senhor por esta palavra. E há uma pesquisa para vocês fazerem. Eu quero que vocês pesquisem, e a pesquisa de vocês vai ser acerca da igreja de Pérgamo. A carta do apóstolo João à igreja de Pérgamo. Só que dessa vez eu quero que vocês façam em uma folha de pergaminho. Criem, pesquisem como era a folha de pergaminho na época, e vocês vão fazer um desenho, tipo de pergaminho, não sei, o Senhor vai instruir cada um de vocês, e vocês vão desenhar o pergaminho, e dentro do pergaminho vocês vão colocar a pesquisa de vocês, certo? Não é difícil. Olhem, pesquisem direitinho. Eu quero biografia, onde foi que vocês pesquisaram, o nome do livro, o nome da Bíblia. Se foi na internet, você coloca qual foi o site. Amém? Um grande beijo no coração. Fique com Deus. Deus amado, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus.
Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento de aprendizado, por esse momento de instrução acerca da tua palavra. Aprendemos que o Senhor nos mostra que ainda que sofremos perseguições, ainda que sejamos maltratados, ainda que neste mundo, que é onde o Senhor diz que teremos aflições, nós passemos por tudo isso. Todavia, meu Senhor, temos a certeza que se formos fiel até o fim, nós receberemos a coroa da vida eterna. Nós não queremos uma coroa, Senhor, feita de folha de louro, mas uma coroa, Pai amado, feita, Senhor, por Ti, que é a coroa da vida eterna. Pai santo e amado, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa cada criança, Pai, que ouvir esta mensagem e que cada pessoa, Senhor, que tiver acesso a esse vídeo, possa poderosamente ser edificado com esta palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.